não amem de palavras, mas de fatos e verdade. Bem-vindos ao canal Amor pela Palavra. E na aula de hoje, a gente vai estudar o capítulo 3 da primeira carta que João escreveu aqui na Bíblia. Se você ficar até o final, você vai descobrir a essência do amor em nossas vidas. Vamos nessa? Bom, pessoal, então para começar a aula, quero te convidar a fazer essa oração comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos para mais uma aula sua. Que essa palavra, Pai, venha ser verdadeira no nosso coração, nas nossas atitudes. Por favor, Jesus, nos ajude nessa aula. É o que eu te peço e te agradeço, Pai Santo. Amém, Pai. Amém? Então, pessoal, abra aí comigo, capítulo 3, versículo 1. O meu título diz assim: Deus é Pai e é santo. Seus filhos são também santos. Então vamos lá. 1 João, capítulo 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Olha só, a gente leu os 6 versículos iniciais desse capítulo e João, de cara, que mostra uma característica nossa, uma característica de todo aquele que reconhece Jesus Cristo como seu Salvador, que é a bênção de sermos filhos de Deus. Então, uma oportunidade que a gente tem hoje é de ser filho de Deus, de ser chamado filho de Deus. Então, somente se nos encontrarmos com Jesus, tão somente se confessarmos os nossos pecados, tão somente se nos arrependermos do profundo da nossa alma, aí nós encontramos o Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo cumprir a sua missão, tirar o pecado de nós, nos conceder o perdão e a oportunidade de sermos filhos de Deus, porque nem todos são filhos, apenas os que reconhecem Jesus Cristo. Então, no versículo 1 aqui, João escreve para a gente: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Isso é maravilhoso, porque quem concedeu isso para nós foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo quando Ele esteve aqui na Terra. Então, a gente prega o Evangelho, a gente multiplica o Evangelho para as pessoas conhecerem essa verdade que é uma oportunidade de sermos filhos, Em alguns capítulos anteriores aqui da Bíblia, diz que nós fomos enxertados na videira, filhos por adoção, redimidos por Jesus Cristo. Então isso nos possibilita a chance de sermos filhos de Deus. Amém? E João fala umas coisas interessantes aqui. Se você ver no versículo 3, diz assim: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. A esperança de que o Senhor Jesus Cristo irá voltar, irá levar a sua igreja. A esperança de que os nossos pecados são perdoados, tão somente se nos arrependermos. Então, somente se confessarmos Jesus Cristo como a nossa única salvação. Então, de cara, João quer transmitir o genuíno Evangelho de Jesus Cristo na nossa vida.
Amém? Então vamos continuar. Versículo 7. Meu título diz: Os filhos de Deus e os filhos do maligno. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, do 7 ao 10 aqui, João deixa essa explicação para a gente, né? Que todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que reconheceu Jesus Cristo, não vive na prática do pecado. Nós abandonamos essa vida, não vivemos na prática do pecado. Porém, nós, como seres humanos, muitas vezes nos excedemos e cometemos, sim, alguns pecados. Então, a gente tem que estar vigilante quanto a isso e correr o mais rápido a Deus, nos arrepender o mais rápido possível, porque não estamos isentos de não pecar, mas a gente não vive na prática do pecado. E se uma vez pecarmos, nós temos Jesus Cristo, que tomou sobre o corpo dele o nosso pecado. Então, pessoal, nós precisamos confessar os nossos pecados, nos arrepender, porque Jesus Cristo cumpriu essa maravilhosa missão, porque ele nos amou. Nós temos essa chance. Não perca tempo, não perca nenhum dos seus minutos aí. Confesse, se arrependa, peça o perdão de Deus, porque ele é fiel e justo para nos perdoar. Jesus Cristo, o único capaz de fazer isso por nós. Amém? Então, continuando, pessoal. Versículo 11, o meu título diz: O amor aos irmãos e o ódio ao mundo. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então isso nada mais é do que o mandamento que o Senhor Jesus Cristo deixou para os discípulos, deixou para nós, que é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. João coloca o exemplo que Jesus deu aqui, né? Entregou a sua vida por amor a nós. E nós devemos fazer isso por amor aos nossos irmãos. É muito profundo, o Evangelho de Jesus Cristo é de uma profundidade assim imensa, porque precisa muitas coisas no nosso coração serem remodeladas, segundo a vontade do Pai, ao ponto de chegarmos nessa essência do amor, entregar a nossa própria vida por amor aos nossos irmãos. Olha só que maravilha, é um ensinamento, Jesus Cristo nos ensina isso, porque a nossa herança está reservada nos céus. Nós entregamos a nossa vida aqui no mundo, porque o mundo nos odeia, mas a vida eterna nos aguarda lá nos céus. A esperança que nós temos em Jesus Cristo está guardada, reservada para nós. Então fique firme na caminhada com Deus. Não se afaste, não se desvie. Permaneça com Cristo, porque Ele irá nos ajudar. Nós passamos por diversas tribulações aqui na terra, mas o Senhor não nos desampara. Ele está presente conosco. Nós que precisamos correr
o mais rápido possível, para alcançarmos o verdadeiro perdão, para alcançarmos a vida eterna guardada por Ele para nós. Amém? Continuando, versículo 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdades. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como, perante Ele, tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante do Senhor Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. João finaliza aí o capítulo 3, nos lembrando uma promessa dada por Jesus Cristo a nós, a descida do Espírito Santo em nossas vidas, na vida de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então o Espírito Santo habita em nós, permanece dentro de nós, intercede a Deus por nós. Nós temos a convicção que somos perdoados por Deus porque foi revelado a nós, foi manifesto a nós o Espírito Santo capaz de nos convencer do erro para que nós possamos se achegar a Deus. João também ensina aqui para nós não mantermos raízes fixas aqui na terra, porque a terra, o mundo nos odeia, o mundo quer que nós nos apeguemos às coisas materiais, ao ponto de, olha só que ele coloca no 17, aquele que possuir recursos desse mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, nós que temos recursos aqui na terra, precisamos nos desvincular deles, precisamos ajudar o próximo, precisamos ajudar o necessitado, porque as coisas da terra permanecerão na terra. Tudo isso aqui, pessoal, vai passar, mas a vida eterna será para sempre com Deus e nós precisamos preservá-la como o maior bem, a maior preciosidade que nós temos aqui na terra, que é a salvação por intermédio de Jesus Cristo. É por isso que nós temos que lutar todos os dias para que jamais a gente venha perdê-la. Amém? Pessoal, antes de acabar a aula, eu quero te fazer um convite. Se você ainda não conhece Jesus Cristo, ainda não se rendeu ao verdadeiro Evangelho, se você ainda caminha na prática do pecado, hoje nós temos a oportunidade de confessar os nossos pecados, confessar as nossas falhas, nos arrepender do que temos feito de errado, reconhecer Jesus como a única saída, como a única salvação. Somente por Ele há salvação. Você aí, da sua casa, onde você está me ouvindo, você pode fazer uma oração, falar com Deus, falar no particular. Confesse os seus erros, as suas falhas, se arrependa. Não volte a fazer o que você fazia antes de errado. Mas permaneça firme com Deus, permaneça firme no Evangelho. Essa é a mensagem que os apóstolos aqui tentam passar, tentam nos ensinar a nós termos uma caminhada de fé em arrependimento, correndo todos os dias aos braços do Pai. Amém? Pessoal, então, finalizando aqui a aula de hoje, eu espero que tenha edificado a sua vida, como tem edificado a minha vida também. Fique ligado nas próximas aulas, eu quero te ver lá. Até a próxima!